Olá, boa tarde, amigas e amigos aqui do canal Replay com o Tony Souza. Um prazer estar falando aí com todos vocês que acompanham aqui nosso canal no YouTube. Aproveite e já convido para se inscrever aqui no nosso canal se não é inscrito. Deixa o teu like, que é sempre importante, e compartilha com a galera, avisa que a gente está no ar. A gente está aqui nessa pré-jornada para Guarani e Crato. Aliás, perdão, Guarani e Pacatuba. Guarani e Crato foi o jogo que acabou acontecendo, né, na semana passada. E hoje o Leão do Mercado vai estrear com o seu mando de campo aqui na Arena Romero. Você está vendo uma aguinha aqui, né? São os aspersores que estão aqui aguando, apesar que teve uma chuvinha rápida, viu? Teve uma chuvinha rápida aqui, né? Ô, rapaz, você fica louco aqui, mas tem que ter cuidado aqui. Vamos tentar vir mais para cá, Goto Vital, para a gente sair aí. Portanto, que a gente está aqui vendo essa situação e a gente está naquela de trazer essa movimentação, de mostrar um pouquinho tudo que está acontecendo aqui na Arena Romeirão, né? A gente que vai acompanhar um pouco toda essa movimentação antes do jogo que vai acontecer daqui a pouquinho entre Guarani e a equipe do Pacatuba. Lembrando que o Guarani estreou com vitória contra o time do Crato, o Pacatuba estreou com derrota contra o Quixadá. E aí a gente está exatamente acompanhando essa segunda partida do Leão do Mercado. O Pacatuba, que perdeu para o Quixadá, estava perdendo 2-0, foi lá, fez 2 gols, Quixinha fez 3-2, né? E o Pacatuba já mostrou que é um time, né, que tem qualidade e vai tentar engrossar o caldo para o lado do Leão do Mercado aqui na Arena Romeirão. Só mostrando aqui a movimentação, a gente já está vendo aí o pessoal da Polícia Militar, que já está aqui no local, né? A gente vai ter daqui a pouquinho os jogadores também fazendo trabalho de aquecimento. A gente já percebeu o pessoal do Pacatuba chegando por aqui. Ô Jorge Vitor, vem cá, Jorge Vitor. A gente está vendo aqui o campo. Deixa eu pegar aqui o Jorge Vitor, rapaz. Eu disse a ele que eu ia conversar com ele, com o Jorge Vitor, que o Jorge Vitor é da nova geração dos fotógrafos esportivos aqui da região. Eu costumo dizer que um dos primeiros foi o Tostão, grande Tostão, né, que nunca mais o vi. O Tostão sempre estava aqui. Eu tenho um acervo bacana de fotos do Tostão, naquela época que a gente podia entrar no gramado, né? Depois teve o Normando Soracles, lá do site Miséria, que chegou a fazer fotos para vários veículos de comunicação aqui do Romeirão. E aí depois a gente teve o segundo, que ainda hoje está por aqui trabalhando, e a gente tem também a nova geração, Jorge Vitor, essa nova geração, que está se fazendo a carreira aí como fotógrafo, pegando tudo no futebol. Aliás, não apenas futebol profissional, mas amador também, né, Jorge? Prazer estar falando contigo, meu querido. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Muito grato de estar aqui, né, fotografando esses grandes jogos aqui do Cariri. Criando memórias, né? Também torcendo por vários times aqui da região, para que a gente possa crescer juntos, né? Meu time de coração é Icasa, né? Mas torço por todos os times aqui da região, por conta que ajuda muito nosso trabalho, né? A gente ser mais visto aí para a galera de fora. E é isso. A gente espera um dia aí fotografar uma Série A, uma Série B com os times daqui, né? Receber grandes jogos aqui dentro do Romeirão. Isso, você fala de Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Receber grandes jogos aqui é só um sonho, né? Mas vamos aí. Quem quiser conhecer o trabalho do Jorge Vitor, entra em qual plataforma aí? Lá no Instagram tá como Jorge Vitor Foto, né? Como você gosta de me chamar, Jorge Vitor, lá mudei meu nome também, né? Que antes era Jorge Vitor. Ele botava Jorge Fotografia. Eu disse, cara, tu tem um nome bonito, Jorge Vitor. Você tem Jorge Luiz, tem vários, mas Jorge Vitor eu não conheço nenhum. Aproveita o nome, aí tá aproveitando agora. Nome bonito, rapaz. Nome bonito, né? Minha mãe colocou por conta que eu nasci no dia de São Jorge. E ela fez uma promessa que ia colocar meu nome no dia de um santo. E foi lá São Jorge. São Jorge, né? Então, Jorge Vitor Fotos. Jorge Vitor Fotos. Para quem quiser contratar também para eventos, pode ir por lá. Pode também, eu faço aniversário também, mas meu foco mais é só esporte mesmo.
Primeiro então. Já tem foto de Tony Gol já? Ah, Tony Gol tem sim. Valeu, grande Jorge Vitor. Nova geração dos fotógrafos que estão trabalhando aqui na Arena Romeirão. Jorge, um cara decente, menino bom e que está começando esse trabalho. Tem fotos muito bacanas. Vai lá no Jorge Vitor Fotos, tá ok? A gente aqui no gramado da Arena Romeirão. Daqui a pouco... Ô, Breno, vem cá, Breno. Chega aqui, rapaz. Presidente do Conselho Deliberativo também com a gente aqui. Nós estamos aqui nessa cobertura no oferecimento da vereadora professora PG, trabalhando pelo esporte, também pela educação, já fez muito e ainda muito por fazer aqui em Juazeiro do Norte, vereadora professora PG. Também deu Gol Sacar. Você quer vender, quer trocar, quer comprar veículos? Procure Deu Gol Sacar. Já ouviu falar em Deu Gol Sacar? Vai no Instagram, Deu Gol Sacar. Venda, troca e compra de veículos em Juazeiro e toda a região do Cariri. Vai lá, Deu Gol Sacar. Deixa eu aproveitar aqui e conversar com o Breno Tavares, que é presidente do Conselho Deliberativo aqui do time do Guarani. A gente conversou com ele durante a semana e aí o Guarani vem pela primeira vez jogar nos seus domínios, aqui na Arena Romeirão. Tá com a expectativa boa? Pacatuba engrossou o caldo pro lado do time do Quixadá. E o Guarani para esse jogo de hoje, hein, Breno? Boa tarde, Tony. Boa tarde, torcida leonina. A nossa expectativa é fazer primeiramente um bom jogo, né? A nossa escolha pela Arena Romeirão foi justamente por acreditar que aqui, por ser um gramado melhor, com melhores condições, a gente possa ter uma vantagem competitiva, tendo em vista que em conversas com a nossa comissão técnica, temos muitos atletas rodados, né, que tem uma boa parte técnica e uma parte física, né, por ter uma idade já avançada, renderiam melhor aqui no Romeirão. Então a gente espera que o time, além de ter tirado o peso da estreia, né, com vitória, o time possa render melhor aqui no campo melhor e, se Deus quiser, ganhar mais os 3 pontos, né, contra a forte equipe do Pacatuba, que engrossou o caldo lá contra o Quixadá e eu acredito que vá dar trabalho para todas as equipes que enfrentar. Você chegava a conversar com a gente que o Guarani estava se esforçando para trabalhar aqui, para jogar aqui na Arena Romeirão. E aguarda um contato com o governo do estado. Daquele dia que a gente conversou para cá, acho que foi quinta ou sexta-feira, para cá, já houve alguma conversa, um contato com alguém do governo do estado, até para falar um pouco mais sobre essa questão do subsídio, reduzir os gastos dos clubes aqui para poderem jogar mais tranquilo no Romeirão? Tony, daquele dia para cá, né, nós não tivemos contato. Eu enviei um ofício para o governo do estado, endereçado ao secretário Rogério. É bem verdade que, tendo em consideração o ano passado para esse ano, houve uma adequação, até porque eu acredito que uma organização maior do clube e nós fizemos você pode perceber aqui que nós só vamos abrir um setor, né, a carga de ingresso é pequena, então isso automaticamente reduz os custos. Mesmo assim, né, eu posso falar abertamente porque a gente não tem nada para esconder, os custos dessa partida provavelmente vão estar em torno de 10 a 12 mil reais. É um custo, eu acredito, bastante elevado. Porque, por exemplo, se esse mesmo jogo fosse acontecer em Barbalha, esses custos de 12 mil caíam para 2 mil. Então, o custo da Arena Romeirão ainda é muito alto. É bem verdade que existiu uma flexibilidade em umas situações ou outras, mas ainda é caro. E, assim, como eu te falei, né, como eu tinha lhe adiantado, hoje nós vamos jogar aqui, próximo domingo tem um jogo contra o Quixadá, que nós também provavelmente vamos mandar aqui, mas tudo vai depender também dessa ajuda financeira, porque se essa ajuda financeira não chegar, provavelmente nós não vamos continuar a jogar aqui no Romeirão, porque não é viável para a gente e eu acredito que não seja viável para nenhum clube daqui da região. Eu faço até um apelo aqui para que os outros clubes não fiquem calados, não tenham medo de falar, porque nós temos que cobrar, é nossa casa e quanto mais barato for, quanto mais viável for, é melhor não só para a gente, mas para toda a população de Juazeiro. Porque, por exemplo, hoje nós estamos praticando um preço de ingresso de 30,15. Se nós tivéssemos o subsídio, quem sabe o ingresso aqui não estava R$20, R$10, para atrair o torcedor, que às vezes nem torce para o Guarani, mas só para ver um futebol bacana, pagaria R$10 numa meia para vir. Então, assim, isso não é só para a gente está brigando por todos os clubes e é importante também que os outros clubes não tenham medo, né? Falem a verdade, porque isso é a realidade de todos os clubes. Infelizmente, nem todos falam. Para esses 2 jogos, vocês não mudam, continuam na Arena Romeirão. Para o terceiro mando de campo do Guarani, aí isso vai ser revisto aí? Pode ser revisto já nesse segundo jogo, Tony, porque, como eu te falei, nós estamos vendendo ingresso e nós temos uma expectativa de público, mas você sabe que a maior venda está acontecendo agora, pré-jogo. Então, dependendo se nós tivermos um déficit muito alto no caixa, infelizmente fica inviável a gente manter o jogo aqui. Então tudo vai depender da renda, tudo vai depender da parte financeira. Infelizmente isso aí já foge do campo e passa para a parte financeira.
Ok, obrigado, tá bom, Breno. Breno Tavares, que é presidente do Conselho Deliberativo aqui do Guarani, obrigado. Está aqui na movimentação e acabou parando aqui para conversar conosco sobre essa situação. Ele já tinha falado com a gente durante a semana sobre isso, sobre a questão do esforço que o Guarani está fazendo para jogar aqui na Arena Romeirão, né? E aí já confirmando que pode haver, inclusive, a mudança no segundo jogo. Ou seja, no segundo jogo o Guarani pode inclusive mudar o jogo para o Inaldão, como estava previsto este do Pacatuba, por exemplo, estava marcado para o sábado, né, dia 15, no Inaldão. O Guarani acabou pedindo a transferência para o Romeirão para o domingo, exatamente para sentir um pouco, ver o clima, ver também a presença do torcedor, ver essa questão dos gastos, e a gente vai seguir acompanhando tudo. Com certeza a gente vai trazer para você que está acompanhando aqui no canal Replay com o Tony Souza todas as notícias. Acesse o nosso site www.replay.tv.br. A gente está sempre trazendo notícias para você, atualizando as notícias dos nossos clubes, como também a gente vai estar destacando aqui para você sempre no Instagram e no YouTube, Replay com Tony Souza. Então fica acompanhando que a gente vai estar trazendo sempre aqui as coisas, tá bom? Bom, a gente vê aqui os bancos de reservas no jogo de hoje. Estão desse lado de cá, né, nos lados da antiga social, do setor prêmio hoje, que é exatamente os locais onde a gente tinha social antigamente, né? Alguns jogos a gente sabia que os bancos de reserva ficavam do outro lado, né? Como está ali o sol, e aí o jogo tá marcado para as 4 horas, então a gente está vendo aí essa movimentação aqui com o pessoal, tá bom? Os bancos de reservas vieram para esse lado de cá, a torcida já está chegando aqui pouco a pouco, né? E a gente já vendo aqui essa movimentação de torcedores, apesar que ainda está cedo, né? Está faltando aí aproximadamente 40 minutos para a chegada aí, aliás, para o início da partida. Então os jogadores vão chegando gradativamente, você vendo aí a torcida chegando aos poucos aqui na arquibancada da Arena Romeirão. Você vendo toda a movimentação aqui na Arena Romeirão, a gente se preparando para este jogo entre Guarani e Pacatuba, no oferecimento de Salviano Embalagens. O melhor preço do Brasil, tá com promoção de sacolas Salviano Embalagens. Tem embalagens para pizzas, hambúrgueres, para frutas, garrafa PET, tampas, e a promoção do mês de fevereiro é em sacolas. Então, Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil, fica ali na na Rua Mauro Sampaio, 4500, bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Também conosco, Churrascaria Prazeres da Carne, tá sempre com música ao vivo para você. Ontem teve forró cá com nós, rapaz. Foi uma maravilha. Festa por cima de festa, para você que está fazendo confraternização, para você que está querendo um churrascozinho bacana, aproveita, tá bom? Dá um pulinho sempre em Churrascaria Prazeres da Carne. Terminou o jogo do Guarani, a galera vai para a Churrascaria Prazeres da Carne. Fica ali na Avenida Padre Cícero, sai do Giradouro ali em direção ao Crato, depois da Cajuína você vai encontrar lá a Churrascaria Prazeres da Carne. Deu Gol Sacar. Venda, compra e troca de veículos. Você está querendo comprar seu veículo, está querendo vender o veículo, está querendo trocar o veículo, procura Deu Gol Sacar. Você não conhece Deu Gol Sacar ainda? Então vai lá no Instagram, Deu Gol Sacar. Você viu aí, né, o pessoal ajeitando aí a faixa, né, a torcida organizada do Guarani chegando por aqui, a galera fica botando aqui as faixas, botando as bandeiras. É bacana ver toda essa movimentação que a gente vem observando aqui. Daqui a pouquinho vai estar aí, daqui a pouquinho tá vindo aí o time do Guarani para fazer aqui o trabalho de aquecimento. Daqui a pouquinho, viu? Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome. Icanet, a internet do Replay. No Romeirão é Icanet. A internet do Replay do Inaldão também é Icanet. Icanet, o seu provedor de internet no Cariri tem nome. Icanet, manda um abraço aqui. Você sabe quem é o Damião? Botou uma mensagem aqui no chat. O Damião é o seguinte, se você disser Damião, ninguém sabe quem é não. Agora se disser Bujica, o Bujica é show, rapaz.
O Bujica é desenrolado. O Bujica foi artilheiro pelo Guarani, foi artilheiro pelo Icasa, jogou o Ceará, jogou o Uniclinic. Eita, Bujica, bom de bola. Foi o cara que eu mais vi fazer gol de bicicleta, foi o Bujica, viu? Um abraço pro Bujica, tá acompanhando a gente. Gildásio Menezes, Tony, como volante, Edinaldo é reserva desse Guarani, tá dizendo aqui. Valeu, Gildásio. Um abraço para você. Cícero Frank, público zero? Não, o pessoal tá chegando, rapaz. Tá devagarinho chegando por aqui. O pessoal tá chegando aqui a torcida. Deixa eu ver aqui com o meu amigo Flávio, rapaz. Grande Flávio tá por aqui. Jogava demais o Flávio. Hoje ele tá trabalhando, faz parte da comissão técnica da equipe do Guarani. O Guto Vital tá fazendo imagem da bola? Faz imagem da bola aí, Guto Vital. Tá fazendo imagem da bola aqui que vai ser utilizada daqui a pouquinho no jogo. Uma das bolas, né? Geralmente o pessoal sempre destaca aqui a bola que vai ser utilizada. Bota a marca aí da bola, enfim, aquele marketing que faz parte de todo o campeonato. E aqui com o Flávio, rapaz, já foi meu jogador, viu? O já foi meu jogador. Quando eu era dirigente do Central, lá no Barbalho, jogava muito. Apesar dos cabelos grisalhos, ainda joga muita bola. E esse time do Guarani, Flávio, como é que foi a preparação para esse jogo contra o Pacatuba? Prazer estar falando contigo, Flávio. É um prazer também estar aqui, né, Tony? Muito obrigado aí, né? Boa tarde a todos. E a gente se preparamos, né? Bem, treinamos bem, a equipe tá bem conjunta, né? A gente estamos focados no trabalho, né? O professor Eduardo. E todos os atletas aí estão bem para essa partida. E aí o trabalho durante a semana, tá tudo tranquilo? O Eduardo vai poder contar com todos os jogadores ou tem algum problema de contusão para o jogo de hoje? Não, tem. Todos estão confirmados, né? Tinha uns da outro jogo passado que não estava no BID, mas todos agora estão no BID. Agora ele tem aí à disposição todos os atletas. E o Pacatuba, e esse Pacatuba, deram uma estudada no adversário? A gente deu uma olhada, né, viu que é um time jovem, né, um time, né, de garotos, mas a gente também não deve subestimar, né, os garotos, né? Se eles estão aqui é porque eles têm competência para jogar a segunda divisão cearense. Contra o Quixadá, engrossaram o caldo lá contra o Quixadá, cara. E a gente vai aqui trabalhar, né? A gente trabalhar honesto, respeitar, né, a equipe adversária, né? E vamos colocar em prática aquilo que a gente trabalhou a semana toda. Primeiro, obrigado, Flávio. Baita joga, que ele ainda joga. Vou dizer, viu? Ainda joga mais que muito menininho que tem por aí, muito garotão. Grande Flávio, lateral esquerdo, qualidade, hoje está na comissão técnica do Guarani. Já fez um trabalho na base da equipe do Crato, chegou a trabalhar também na comissão técnica do Crato, Flávio, e hoje trabalha aqui como auxiliar do Eduardo Rodrigues. Deixa eu fazer o seguinte, o Guarani já anunciou sua escalação. Vamos trazer para você aqui de primeira no replay com o Tony Souza, para a galera que está acompanhando a gente, no oferecimento de Degol Sacar. Compra, venda e troca de veículos. Quer fazer feito meu amigo Guto Vital? Trocar a Hilux dele? Ele diz, rapaz, eu não quero mandar de Hilux, vou andar agora de Corolla. Pois é, fácil demais. Liga pro Degol Sacar ou vai lá no Instagram do Degol Sacar, manda uma mensagem do privado, o Wendel vai falar com você e aí você pode comprar, você pode vender, pode trocar o seu veículo, o que você quiser. Negocia com o Wendel lá no Degol Sacar, entra no Instagram, tá bom? Degol Sacar. Venda, compra e troca de veículos em Juazeiro do Norte e toda a região do Cariri. No oferecimento também da vereadora professora PG. Trabalhando pelo esporte, pela educação da terra do Padre Cícero, muito foi feito e muito mais por fazer. Vereadora, professora PG. Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. Diniz Supermercado, Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. Deixa eu dizer aqui a escalação de primeira para você, do Leão do Mercado. Olha, goleiro Fábio Deoz, vem com a 1, lateral pela direita com a 13, Pará. A dupla de zaga, Cicinho veste a 3 e Gilmar Bahia com a 4. Caindo ali na lateral pela esquerda, Jesus Vitor. No meio campo, 5 para Vitor Recife, 7 para o Pablo, 8 Pica-Pau e 9 para Miller. E aí no ataque tem o 10 Jairo, aliás, o Jairo no meio campo, né? E o Miller vem para o ataque, tá bom? Então o Miller, o Vitor Recife, Pablo, Pica-Pau e o Jairo.
tá bom? E aí a gente tem aí o Miller e o Raulison, jogadores mais ofensivos. Na verdade, o Eduardo Rodrigues usa quase uma linha de 3 ali, jogando às vezes, quando o Guarani tá com a bola no ataque, né? Fazendo ali o Miller, o Jairo e o Raulison. O time muito ofensivo, a equipe do Guarani. Portanto, o Guarani definido pelo técnico Eduardo Rodrigues. Fábio, Pará, Cicinho, Gilmar, Jesus Vitor, Vitor Recife, Pablo, Pica-Pau e Jairo, Miller e Raulison. Esse é o time do Leão do Mercado para daqui a pouco enfrentar o time do Pacatuba no oferecimento de Canete. Seu provedor de internet no Cariri tem nome Icanete, tá bom? A internet do Replay no Romeirão é Icanete, a internet do Replay no Inaldão também é Icanete. Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Rua Mauro Sampaio 4500, ali pertinho do CT Praxedão, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Salviano Embalagens, vai lá no Instagram, tá bom? Cachaça Luanda, a melhor do Brasil. Entre as melhores do Brasil, você tem a Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. A Cachaça Luanda premiada no Festival de Cachaça em Areia, na Paraíba, teve medalha prata, medalha de ouro, a Cachaça Luanda. Deixa eu mandar um abraço, meu amigo Mateuzinho. Ô, caba bom, Matheus Ferreira. Sou teu fã, Matheus Ferreira. E o Anderson Luiz está aqui concentrado, daqui a pouco vai estar no ar. O Anderson Luiz vai estar com a gente também. Deixa eu ver se eu converso com os caras aqui, rapaz. Conversar aqui com o Gilmar Bahia. Gilmar Bahia está chegando aqui, a galera do Guarani vai fazer o trabalho de aquecimento. E o Gilmar Bahia chegando aqui, o Leão do Mercado. E esse Guarani para esse jogo daqui a pouco. Prazer estar falando contigo, Gilmar. Prazer, acho que é um jogo de suma importância para nós, né, cara? Vale liderança, né? Um time que quer subir tem que ganhar em casa, né? Então hoje, com fé em Deus aqui, respeitando a equipe que vamos enfrentar, sabemos da dificuldade que vai ser, mas nós temos tudo para fazer um grande jogo e conseguir nosso objetivo. Pacatuba que meio que surpreendeu o Quixadá venceu 2-0, foi lá, fez 2, o Quixinha depois venceu 3-2. Já deu para dar uma estudada, procurar um pouquinho conhecer esse adversário, Gilmar? Sim, é uma equipe bastante qualificada, né? Acho que uma equipe muito boa, né? Acho que vai bater muito bem com a nossa equipe também é uma equipe muito boa, então eu tenho certeza que vai ser um grande jogo e com fé em Deus aí, vamos fazer de tudo para que a gente possa conseguir nossos 3 pontos de casa. Forte na marcação, mas se der o Gilmar dá uma de atacante ali na frente de vez em quando? De vez em quando a gente vai ali na área, faz um gol para a equipe do Guarani, com fé em Deus. Valeu, grande Gilmar, obrigado aí pela atenção, o pessoal aqui vai iniciar o trabalho, agradecer o trabalho aí, o pessoal dando essa liberada para a gente poder bater um papo aqui com a galera. Tá aí você vendo os jogadores do time titular da equipe do Guarani, tá bom? Que vai daqui a pouquinho iniciar esse trabalho. Tem que trocar. Deixa eu vou ter que trocar aqui, fazer uma troca aqui do colete aqui, tá bom? Enquanto isso o Guto tá mostrando aí o trabalho da galera. Dá segurada aí, Guto. Vou ter que trocar o colete. A Lili, rapaz. Lili é valente, menino. Diz, troca o colete, que esse colete não é o certo. Deixa eu trocar o colete aqui. Obrigado, Lili. E aí a gente muda o colete para poder... Aí vou dizer assim, muda! Muda quem? É o jogador, não, é o colete. Rapaz, faz parte. E aí você está vendo a movimentação dos jogadores do time do Guarani, titulares. E os reservas também estão por aqui, viu? O pessoal fazendo esse trabalho de aquecimento. A gente está aguardando daqui a pouquinho também o time do Pacatuba. Daqui a pouquinho o Pacatuba vai estar também fazendo aqui o trabalho de aquecimento. Manda um abraço pro Gildo Alcântara. Alô pra mim, aqui em Farias Brito. Um abraço, Gildo. Francisco dos Santos. Hoje estarei de volta e levarei comigo a minha mulher, meu filho Emanuel e o irmão, seu irmão. Valeu, grande. Acho que aqui é o Santos, rapaz. Torcedor do Leão do Mercado, que tá por aqui, sempre acompanhando os jogos. Ele teve um tempo meio chateado, mas aí agora ele vai estar aí também conversando com a gente. Quero conversar com o Santos, que é um torcedor emblemático aqui do Leão do Mercado, e a gente está acompanhando tudo. A gente vai ver daqui a pouquinho aqui a movimentação também do Pacatuba. Vamos tentar daqui a pouquinho confirmar o Pacatuba, para ver se o Pacatuba
Ver se o Pacatuba também já divulgou aqui a escalação. Acho que ainda não tivemos ainda a divulgação da escalação ainda do Pacatuba. O Pacatuba ainda não divulgou a escalação. Vamos tentar ver se a gente confirma já aqui o Pacatuba. Vamos ver se tem aqui o Pacatuba. Já saiu o Pacatuba? Aqui. Deixa eu trazer aqui o Pacatuba para a galera. Meu amigo Anderson Luiz dando essa força aqui, ó. Pacatuba tá definido aqui de primeira para você. Eliomar 1, 2 Ariel, 3 Marquinhos Pezão, 4 Cauã, 6 Eric. No meio campo 5 Júnior, 7 Anderson, 8 Manim, 10 Conrado, 9 Daniel, Davi Alves, você quer o Daniel Alves, cara. Rapaz, Daniel Alves veio pro Pacatu. Davi Alves, 11 Marcos Vinícius, o técnico é o Gilberto Pereira, portanto esse é o time do Pacatuba, que já está definido. Daqui a pouco eu vou pegar aí também o time do Pacatuba, que a gente vai desenrolar com o pessoal aqui, para a gente pegar aqui. Olha a movimentação aí. Aí você está vendo a movimentação dos jogadores do Pacatuba. O Pacatuba aí fazendo esse trabalho de aquecimento, vai começar daqui a pouquinho. Olha aí nas imagens de Guto Vital. Vamos tentar aqui conversar aqui, Guto Vital, enquanto você está mostrando as imagens, a gente tentar conversar aqui com o Gil, né, o Gilberto Pereira, que é técnico aqui do Pacatuba. Vira para cá para a gente poder, a gente ao vivo aqui pelo canal Replay com o Tony Souza, Gil. Como é que foi esse trabalho de treinamento para este jogo contra o time do Guarani hoje aqui na Arena Romeirão? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós tivemos uma semana proveitosa, né? Fizemos trabalhos técnicos, sabemos das dificuldades que iremos encontrar aqui, a equipe de tradição do Campeonato Cearense, né? Mas que nós viemos para cá para tentar levar os 3 pontos. Sabemos da dificuldade, né? E sabemos da dificuldade que vamos encontrar, só que eles vão encontrar dificuldade também, né? Nós vamos jogar com bola no pé, marcar bem, né? E que vença o melhor. Esse time do Pacatuba, o que é que o torcedor pode esperar desse Pacatuba? É um time que realmente está aí para brigar na parte de cima da tabela, porque começa o campeonato, Gil, o pessoal começa a eleger os favoritos. O Icasa jogou Série B do Brasileiro, o Quixadá foi campeão ano passado, deu uma reforçada, é o Guarani. E nos prognósticos, ninguém falou no Pacatuba. E aí? Esse Pacatuba veio para surpreender os chamados favoritos, Gil? Sim, com certeza. Te digo uma coisa, nós fizemos um jogo contra o Quixadá, uma rivalidade, né? Locais próximos, né? O jogo talvez seja um dos maiores jogos do campeonato, 3-2. Eles ganharam o jogo faltando 1 minuto, não tinha iluminação no estádio, infelizmente, mas eles ganharam, mas nós lutamos. O que nós vamos fazer aqui dentro do campeonato é o seguinte, nós vamos lutar, tá entendendo? Sabemos das nossas limitações, tudo, mas nós vamos lutar, nós vamos buscar o nosso espaço. Eu sei que o Icasa é uma equipe de tradição, eu sei que o Guarani é uma equipe de tradição, sei que o Crato é uma boa equipe, sei que o Quixadá, mas nós vamos lutar, você está entendendo? Vamos buscar. Se vamos conseguir a classificação, não sabemos. O que sabemos é que nós vamos tentar a todo custo, tá certo? O objetivo maior é a Série A, nós vamos tentar. Se não der, não tem problema, tá certo? O trabalho continua. O trabalho continua. Essa equipe é o seguinte, ela é de Pacatuba, está radicada em Quixeramobim. Hoje, nosso vice-prefeito, doutor Rômulo Filho, ele comprou essa equipe, né? É o primeiro ano que está lá. Nós vamos fazer de tudo para manter a equipe, ou se não der para classificar, mas manter. Então, no Pacatuba hoje está só o nome, porque tudo está acontecendo realmente ali no Sertão Central, em Quixeramobim. Sim, inclusive nós temos
de 50% a 60% dos atletas oriundos da cidade de Quixeramobim, né? Vamos tentar a todo custo, tá entendendo? Vamos tentar a todo custo. Se vamos conseguir, só o tempo dirá. Há uma possibilidade, né, dentro dessa situação que você coloca para a gente, que o time foi adquirido hoje pelo vice-prefeito, está tudo lá em Quixeramobim, de no futuro próximo até mudar de nome? Por exemplo, a gente viu que o Atlético Cearense era o Uniclinic no passado, né? A gente já viu outras equipes também tendo essa mudança de nome. Isso pode acontecer também, o Pacatuba se transformar em Quixeramobim ou um outro nome voltado para o município de Quixeramobim no futuro bem próximo? É o objetivo do nosso presidente. É o objetivo do nosso presidente. Parece que são 2 anos que se passa a mudar a nomenclatura, mas é o objetivo tornar a equipe Quixeramobim Esporte Clube, tá certo? Esse aqui é um furo de reportagem que você está dando pra gente, então, aqui. Com certeza. Gil, obrigado, meu irmão, pela atenção, tá bom? Valeu, meu amigo. Obrigado. Tamo junto, viu? Tá aí o técnico da equipe do Quixeramobim. Eu ia dizer o nome que vai se tornar. É Pacatuba. Futuro Quixeramobim Esporte Clube. Anota aí essa de primeira mão para você aqui no replay, tá bom? O Gil, que é técnico da equipe do Pacatuba. O Pacatuba que tá tendo sede lá em Quixeramobim, né? Tá trabalhando aqui e jogadores, né, fazendo esse trabalho. E a gente, eu quero, Guto, mostra ali, olha. Conrado tá ali, rapaz. Conrado que jogou aqui do Cariri, teve bom momento aqui com a camisa do Negro Anil, vice-campeão cearense ano passado com a equipe do Cariri, dos principais jogadores, inclusive, naquela ocasião. E o Conrado aqui fazendo... Deixa eu pegar aqui rapidinho, Conrado. Vem aqui rapidinho, antes que o homem... E esse Pacatuba, hein, Conrado? A gente sabe, né, que é um time bem montado. A gente tá aqui já para, se Deus quiser, buscar a vitória, né? O professor preparou na semana aí para que a gente, se Deus quiser, saia com os 3 pontos. E o que é Cariri, cara? Como foi que você viu o Cariri? A gente sabe que futebol é assim, né? A gente sabe que, para falar até de outra competição, a gente tá na segunda, então eu vou focar aqui na segunda divisão, que é no Pacatuba Quixeramobim, né? E infelizmente a gente sabe que futebol é assim, né, Tony? E infelizmente não foi uma boa campanha do Cariri na primeira, mas Deus sabe todas as coisas. Valeu, meu irmão, um abraço, viu? Prazer falar contigo. Grande Conrado aí, rapaz, um dos bons nomes do time do Pacatuba, o Pacatuba que quase aprontava para cima do Quixadá e agora vai querer aprontar para cima do Guarani. O time que está começando um trabalho aí com uma nova gestão, né? O Gil Pereira já passou para a gente aí, pode ser futuramente o time do Quixeramobim Esporte Clube, e você tendo essa informação aqui de primeira com a gente aqui no canal Replay com Tony Souza. No oferecimento de Delgol Sacar, compra, venda e troca de veículos é com Delgol Sacar. Você conhece Delgol Sacar? Ainda não? Não acredito. Vai no Instagram, Delgol Sacar, tá bom? Venda, troca e compra de veículos em Juazeiro do Norte e em toda a região do Cariri. Delgol Sacar. Também a gente aqui com churrascaria Prazeres da Carne, que é um churrasco de primeira linha, com bebidas saborosas, quentes ou geladas, e ainda tem aquela música ao vivo, você não vai pensar 2 vezes. Dá um pulinho lá na churrascaria Prazeres da Carne. Fica ali na Avenida Padre Cícero. Quem sai de Juazeiro vai ali para a cidade do Crato, mas é logo depois do Girador. Olhou para o lado direito, você vai ver ali a Prazeres da Carne, tá bom? Churrascaria que tá sempre ali. Meu amigo Orlando, abraço pro Orlando, sempre acompanhando o canal Replay com Tony Souza. Você tá vendo aí a movimentação da arquibancada aqui na Arena Romeirão, Guto Vital trazendo essa movimentação. Já vimos aí, inclusive, as bandeiras, né, as faixas da torcida, a torcida presente aqui na Arena, a Guarachaça, que é uma torcida organizada, Guarachou também está por aqui, né? A galera aqui está sempre trazendo as suas faixas, marcando presença, marcando território nas arquibancadas do Romeirão, a torcida do Leão do Mercado. Bacana demais. E vê que o pessoal está deixando também a mensagem aqui no chat. O Alex Handeck, na torcida pelos jogadores, Fábio, Vitor Recife, Jesus Vitor e Ítalo, Pica-Pau, Gilmar Bahia, todos jogadores que já fizeram parte dos nossos clubes no campeonato piauiense. O Alex, que é piauiense, deixou claro aqui, na torcida por esses atletas. O Santos, sou eu mesmo, Tony. Santos, o amigo do meio herege. O Santos, que costuma chamar de herege quem é torcedor do Icasa ou quem já trabalhou
com alguma coisa envolvida com o Icasa. Aí ele chega e chama de herege. Ô, grande Santos, um abraço. Torcedor emblemático. Danilo também está por aqui, um abração. José Santos, tradição não ganha campeonato, diz aqui o José Santos. Acaba sendo uma alfinetada aí para os times mais tradicionais, como Quixadá, Icasa, Guarani, Crato, Itapipoca. Aliás, vou dizer aqui para o nosso internauta aqui, José Santos, tá cheio de time tradicional nessa Série B do Campeonato Cearense, viu, José Santos? Muitos times tradicionais nessa Série B do Campeonato Cearense de futebol, né? E aí o pessoal vendo aí a movimentação, jogadores fazendo trabalho de aquecimento, tanto o time do Guarani, como também do time do Pacatuba. E agora eu fiquei com o nome Pacatuba, eu fiquei com o nome de Quixeramobim na cabeça, rapaz. Pessoal do Pacatuba. Aí o Pacatuba Quixeramobim, como estão chamando hoje, Pacatuba Quixeramobim. Enquanto o Guto está mostrando a movimentação, mostra aí a movimentação, Guto. Eu vou querer, rapaz. Deixa eu só fazer um plazinho aí, pode ficar mostrando aí. Hoje, rapaz, o locutor aqui do Romeirão tá especial. Matheus Ferreira, rapaz, emprestando a bela voz dele. E você tá acompanhando. Esse jogo aqui vai ser jogo bom hoje, hein, Mateuzinho? Pois é, Tony, um abraço para todos do Replay. Sou fã do Replay, estou acompanhando lá todo o trabalho. Vamos lá para mais um jogo na terceira rodada do Campeonato Cearense da Série B. Esperar um bom trabalho hoje de Guarani e Pacatuba. Torcer pela vitória do Guarani, que eu sou daqui de Juazeiro e torço pelos times daqui de Juazeiro. E a gente espera que nossos times, né, Tony Souza, aqui da região, possam dar alegria para os seus torcedores, né? Principalmente Guarani, o Icasa, o Cariri, que está numa sofrência danada e você pôde passar todos os detalhes para todo mundo do Replay. Enfim, a gente espera um bom jogo e que o Guarani saia com resultado hoje aqui na Arena Romeirão. Tá certo, bom trabalho aí, tá bom, meu querido? Obrigado, irmão, obrigado. Até aprender, vamos aprender. Matheus Ferreira, Mateuzinho, rapaz, radialista, repórter do Timaço da Vale FM, hoje está aqui como locutor de som aqui na Arena Romeirão, o nosso querido Erivelto Gonçalves não está hoje, o Mateuzinho é quem está por aqui, e a gente vê dessa movimentação das equipes, né, dos dois times, tanto também do Guarani, Jorge Pedro chegando por aqui também, tanto do Guarani como também da equipe do Pacatuba Quixeramobim, viu? O pessoal já pediu aqui, chame Pacatuba Quixeramobim. Olha a imagem aí do pessoal do Guarani, Guarani é quem está treinando aí, olha aí a movimentação dos caras. Você está vendo agora o pessoal ali indo para o outro lado, mas continua o trabalho de aquecimento aqui da equipe do Guarani, viu?
Guarani e Pacatuba. Logo, logo vai ter Pacatuba, vai ser Quixeramobim. Você teve essa informação de primeira mão aqui do Replay, com o Tony Souza, conversando ali com o Gil Pereira, acabou trazendo esse furo de reportagem aqui pra gente, no oferecimento de The Gol Sacar. Venda, compra e troca de veículos, segue no Instagram The Gol Sacar, tá bom? Venda, compra e troca de veículos em Juazeiro do Norte e toda a região do Cariri. Vereadora professora PG, muito feito, muito mais por fazer. Pela educação e esporte da terra do Padre Cícero, vereadora e professora PG. Aliás, a professora PG foi nossa primeira comentarista, né, no Replay. Quando a gente realizou a Copa Replay Futebol Feminino, ela teve com a gente a nossa querida vereadora professora PG. Muito feito, muito mais por fazer pela educação e esporte de Juazeiro do Norte. E nesse momento a gente vê ali a movimentação dos dois times já saindo aqui do gramado da Arena Romeirão. Tanto o time do Guarani, como também o time do Pacatuba Quixeramobim, que é como o pessoal está querendo ser chamado, Pacatuba Quixeramobim. Então os jogadores já estão deixando o gramado do Romeirão, indo para o vestiário, apenas movimentação dos goleiros, né, tanto de Pacatuba como também da equipe do Guarani, e o pessoal aí, jogadores saindo aqui do gramado da Arena Romeirão. Daqui a pouquinho vai ter esse jogo pela segunda rodada do campeonato, torcida chegando também por aqui. Deixa eu fazer aqui um registro, vou fazer um registro aqui com o cara, eu gosto muito de trabalhar com o pessoal que também faz, pessoal que faz trabalho de bastidor, tá bom? Trabalho de bastidor para mim é importante, às vezes o time é campeão, aí o pessoal dá valor ao torcedor, o jogador, o técnico, aí vê o pessoal, chega lá, e aí todo mundo valoriza ali os jogadores, valorizam o comissão técnica, mas tem a galera, rapaz, que fica fazendo trabalho de bastidor, e é tão importante, né, porque acaba dando a condição para que os jogadores e a comissão técnica possam trabalhar bem. E eu fazer um registro com esse cara que é um cidadão de bem aqui de Juazeiro do Norte, já trabalha há décadas no futebol, trabalhou no Guarani, trabalha no Guarani ainda, mas já atrapalhou outros anos, Campo Grande, já passou acho que pelas equipes aqui, eu só não sei se jogou ainda ou se trabalhou ainda no Icasa. Balbino, grande Balbino, já trabalhou no Icasa também, Balbino? Boa tarde, meu filho. Boa tarde, meu querido. Já trabalhei no Icasa, trabalhei 7 anos no Icasa, com o Kleber Lavô. Aí acabou o Icasa, aí voltou em Juazeiro, né? Ah, foi lá antes daquele fim do Icasa Esporte Clube, que aí quando começou o Juazeiro Empreendimentos. Exatamente. Aí trabalhei 3 anos no Juazeiro, aí voltou o Icasa de novo. Pronto, aí eu saí pro Guarani e até hoje. Aí trabalhei 1 ano no Crato também. E passou no Campo Grande? Grande, eu comecei no Campo Grande, com muito prazer. Já passou pelo Barbalha também? Não, eu queria trabalhar no Barbalha. Tá faltando só a raposinha. Só a raposinha pra gente fechar aqui a promessa, né, pai? Como massagista, né? Mas eu, graças a Deus, esse ano eu quero encerrar no Leão do Mercado. E para mim é um prazer trabalhar nesse time do Guarani, que é um time que eu gosto, de verdade. Vamos ser sinceros aqui. Você é torcedor do Leão do Mercado, hein, Balbino? Meu profissional, você é um profissional. Para mim, você é um profissional. Eu estou dizendo assim, porque você, para mim, eu conheço você, está com muito tempo. Rapaz, eu sou um profissional e a gente não pode divulgar o time que... Então é segredo o time do coração do Balbino. Segredo. Agora eu só torço um time que se chama o Flamengo. Esse aí... Mas aqui você segura. Aqui eu seguro. Porque eu sou um profissional, posso trabalhar no Icasa, posso trabalhar no Guarani, posso trabalhar no Juazeiro, posso trabalhar no Crato, em Barbalho. Eu tenho que defender o pão de cada dia no time que eu estou. Eu tenho que torcer por ele. Tá certo. Eu sair de lá, aí já vou para outro, já vou torcer o outro. Quantas chuteiras já consertou? Porque ele conserta chuteira também, viu? Rapaz, eu não tenho nem ideia. Tu tira pela aí, porque aquela passou 2 anos, que nem você disse. Eu entreguei uma chuteira pro Balbino, 2 anos para me entregar a chuteira. Mas até hoje ela tá aí e fazendo muitos gols, viu, Balbino? Rapaz, é porque essa mãozinha aqui é abençoada. Quando ela curtiu a chuteira, eu já faço uma oraçãozinha lá, que o cabo não faz gol, mas
botou no pé e faz gol. Grande Balbino, valeu Balbino, figuraço, grande Balbino, tá aí como você disse, pessoal do Barbalha, galera do Barbalha, vamos providenciar para o Balbino passar também pela Raposa, o único time que não passou aqui, o que não teve o Balbino foi o Barbalha, rapaz, que história é essa? Vamos atrás do Balbino, uma figuraça aí, grande Balbino, massagista, faz um trabalho super bacana, né, e com várias equipes do nosso futebol. Balbino, por aqui a gente fazendo esse registro, um cara que trabalha nos bastidores, nem sempre o torcedor vê essa galera, mas também tem a sua importância, é o pessoal que acaba deixando aí tudo tranquilo para que os jogadores, comissão técnica, possam trabalhar com tranquilidade. Tudo isso no oferecimento de Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Agora, no mês de fevereiro, está com promoção de sacolas. Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Fica ali na rua Mauro Sampaio, 4500, bairro Lagoa Seca, pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Salviano Embalagens, vereadora professora PG. Muito feito, muito mais por fazer. Pela educação e esporte da terra do Padre Cícero, professora, vereadora, professora PG. Churrascaria Prazeres da Carne. Olha, o melhor churrasco da região você encontra lá, tá bom? Música ao vivo sempre aos finais de semana. Ontem teve Forró Cá com Nós, foi bom demais Forró Cá com Nós, tá certo? Pegou o girador em direção ao Crato ali na rodovia Padre Cícero, logo você olha à direita e você vai ver a churrascaria Prazeres da Carne, tá bom? Um abraço aí pro Orlando e toda a galera lá da churrascaria Prazeres da Carne. Icanet, seu provedor de internet do Cariri tem nome, é Icanet. A internet do Replay no Romeirão é Icanet. A internet do Replay no Inaldão também é Icanet. Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. Todas as lojas ficando até as 9h30 da noite. Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem um Diniz perto de você. Deu Gol Sacar, venda, compra e troca de veículos em Juazeiro do Norte. E na região do Cariri, é com Deu Gol Sacar. Sabe o que é bacana no Deu Gol Sacar? É porque lá não tem esse negócio. Ah, você tem que ir para a loja, aí você vai ver qual carro que tem. Não se preocupe com isso. Lá você escolhe o carro que você quer. A marca, o ano, se é zerado, se é seminovo. Você entra em contato no Instagram do Deu Gol Sacar. Manda mensagem lá no PV, o Wendel vai responder para você. Você vai conversar com o Wendel numa boa, tá bom? Deu Gol Sacar. Venda, compra e troca de veículos, tá bom? É com o Deu Gol Sacar. Vai lá no Instagram do Deu Gol Sacar e aproveite para viabilizar o seu novo veículo. Ah, e tanto faz ser carro como moto, viu? Tem isso não. Fala com o Deu Gol Sacar que o negócio vem de primeira linha para a galera que está sempre acompanhando aqui o Replay. Diz lá, Wendel, o Tony Souza disse que vai fazer um precinho bacana pra gente, cara. Vai lá que o Wendel desenrola numa boa. Caleb, ele disse, meu grande Balbino. Olha aí, a galera que também gosta do Balbino, viu, rapaz? Muita gente que acompanha o futebol mais de perto conhece o Balbino. Ayrton Melo, boa tarde, grande Tony, parabéns, estamos ligados aqui no Iguatu Show. Valeu, Ayrton. Galera no Centro-Sul acompanhando, obrigado pelo carinho, valeu. Deixa eu ver quem tá mais por aqui, rapaz. Balbino é uma lenda viva do futebol de Juazeiro do Norte. Grande Balbino, disse aqui o Gildásio. É verdade, Gildásio, é verdade, viu? Daniel, eu queria estar aí, mas estou sem grana. Será que os atletas à base do Guarani podem assistir sem pagar? Poxa, Daniel, boa pergunta. Não sei te dizer ainda, mas é uma pergunta interessante, né? Não confesso que não sei, mas eu acho que a galera, de repente, pode facilitar, né? Um abraço aí para o Daniel, obrigado pelo carinho da audiência. Diego Paiva, e aqui, grande Balbino. Galera gosta muito aí do Balbino, né? Balbino é uma figuraça. E a gente está vendo aí, daqui a pouquinho vai ter a entrada das equipes, tanto do Guarani como também do Pacatuba, Quixeramobim. Jogadores do Guarani estão aqui vindo agora, o pessoal do Guarani, os reservas estão entrando, até porque os titulares, eles vêm naquela... no protocolo, né, que é realizado pela federação, entrando junto com a comissão técnica, aliás, com a comissão de arbitragem. Então a gente vê aí essa movimentação, chegando aí os jogadores que ficarão aqui à disposição do técnico, o Eduardo Rodrigues. Os atletas estão chegando aqui no gramado aqui da Arena Romeirão, vindo aqui para o lado do banco de reserva. Vamos tentar conversar aqui com o Eduardo Rodrigues. O Eduardo Rodrigues está chegando aqui neste momento e a gente vai tentar
fazer um registro aqui com ele, tá bom? Ayrton Melo, um alô para todos da Iguá TV, um abraço para a galera do Iguá TV, galera boa. Deixa eu falar aqui com o Eduardo Rodrigues, grande Eduardo Rodrigues, técnico do Leão do Mercado. Eduardo, e o Guarani, que postura esse Guarani vai ter hoje contra essa equipe do Pacatuba, que a gente costuma dizer que quis surpreender o Quixadá e veio também para querer engrossar o caldo do Guarani aqui na Arena Romeirão, Eduardo. Boa tarde, prazer estar falando contigo. Boa tarde, prazer é todo meu, né? A gente sabe da responsabilidade que vamos enfrentar, né? Uma equipe bastante qualificada, buscamos algumas informações da equipe, uma equipe que vendeu muito caro a derrota lá para Quixadá e nós estamos preparados para esse grande desafio, né? Passamos os jogadores para eles entenderem a competição dificílima, onde todas as equipes estão se fortalecendo o máximo possível e nós jogando em casa com o apoio do nosso torcedor, temos que buscar a nossa vitória, mesmo respeitando a equipe do adversário. Você fez algumas mudanças, por exemplo, Pará entrando na lateral, lugar do Dudu Baiano, qual foi o motivo das substituições? Olha, o Dudu foi uma situação, né, indisciplinar, que a gente entende que nesse momento o nosso grupo não aceita, né, e ele é um atleta inteligente, consciente, que errou, e nós optamos por botar o Pará. Isso durante a semana, o trabalho de disciplina? Sim. Mas está tranquilo, está ficando no banco? Tranquilo, rapaz, ele reconheceu o erro dele e ficou à disposição do grupo. Ok, então, obrigado aqui o Eduardo Rodrigues. Falando aí, foi uma situação disciplinar aí do Dudu Baiano, acaba ficando como opção no banco de reservas. No momento que a gente vê aí as chegadas das duas equipes, tanto o Guarani como o Pacatuba, bom, vai começar o jogo aqui na Arena Romeirão. Tá bom? A gente vai fazer o seguinte, para você que está acompanhando aqui o replay e a gente não tem autorização, a gente vai mostrar depois aqui os melhores momentos, tá bom, do jogo, e a gente não tem autorização para ficar. A gente vai fazer o seguinte, para quem está acompanhando, a gente vai botar aqui os melhores momentos do primeiro jogo, Guarani e Crato, 2-1 para o Leão do Mercado lá no estádio Mirandão, encerrando aqui a nossa participação nesse momento, e mais tarde a gente vai ter os melhores momentos para você do nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, tá bom? Agradecer a Deu Gol Sacar, venda, compra e troca de veículos em Juazeiro, na região do Cariri, vereadora professora PG, Educação e Esporte de Juazeiro do Norte, Icanete, seu provedor de internet no Cariri tem nome é Icanete, Diniz Supermercado de canto a canto, em todo canto tem um Diniz perto de você, Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, e também Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Fique agora com os melhores momentos de Crato 1, Guarani 2, primeira rodada do Campeonato Cearense de Futebol. Daqui a pouquinho tem bola rolando no Romeirão para Guarani, Pacatuba, Quixeramobim. Grandes momentos merecem replay. Ultrapassa a linha divisória, o Hudson chega na marcação, ele toca no João Vitor. Tenta jogar individual, conseguiu, passou pelo primeiro, toca na frente, pica-pau, olhou para a área, faz o cruzamento, aberto. Vem o time do Leão, bateu de canhota, teve desvio, Pablo. Na verdade era na perna direita, recebeu o passe ali na frente da meta defendida pelo Josué, bateu, tocou no defensor do time do Crato, saiu para a linha de fundo, é escanteio para o time do Leão. Boa chegada do time rubro-negro. O oferecimento Araújo Sat, seu provedor de acesso à internet no Cariri tem nome, Araújo Sat. Quem sabe um bom momento para o time do Guarani, vem bola na área, subiu de cabeça para cortar o Túlio. Vem brigar pela bola. O Erisson bateu de longe, o João Vitor de perna canhota vai direto para a linha de fundo. Só tiro de meta para o goleiro Josué. Uma informação para Araújo Sat, seu provedor de acesso à internet no Cariri tem nome, Araújo Sat. Toca no meio, recebe Jairo. Tenta o lançamento na área, subiu de cabeça por ali, o Miller tocando. Mandou nos braços do goleiro do Azulão, um lance normal. Chegou pressionando a defesa, mas conseguiu fazer o cabeceio, o Miller. Vem ali o lançamento do lado direito. Autorizada a cobrança. Vem Rogerinho para a bola, faz o lançamento aberto aqui, saiu o Fábio, toca na ponta dos dedos, colocando a bola aqui para a linha de lado. Houve o toque ainda na bandeirinha que fica
na quina do escanteio, a bola saiu pela linha de lado. Vem o Leão para... Marcado ali por dois jogadores do Crato. Faz o lançamento aqui nas costas de cabeça. Gol! Do Leão! Raulisson recebeu um lançamento livre aqui nas costas da defesa. Sem marcação, toca de cabeça, mandando para o fundo das redes, abrindo o placar no estádio Mirandão. Agora o Crato tem 0, o Guarani marca o seu primeiro gol com Raulisson. Num cochilo da defesa do time do Azulão, o Pará veio pelo lado canhoto, ganhou na velocidade de 2 marcadores, fez o cruzamento no segundo pau livre, apareceu o Raulisson, que não perdoou, mandou para o fundo das redes, marca o primeiro gol rubro-negro na Série B. Agora o Guarani tem 1, Crato não tem nada. Uma informação para Araújo Sati, seu provedor de acesso à internet no Cariri tem nome, Araújo Sati. Trabalha ali com Jean Jesus, domina, faz o passe na passagem do Suquita. Vai na linha de fundo, faz o cruzamento na área, chegou tocando de cabeça! Gol! Do Azulão! Chegou o cruzamento do Suquita pelo lado direito. O atleta rubro-negro foi contra o seu próprio time, cabeceou contra a sua própria meta. O Cicinho tocou de cabeça ali, mandou para o fundo das redes. Porém, a rede rubro-negra empata o jogo rapidinho o time do Azulão. Suquita mandou para a área, esperou ali a muvuca e resultou no gol do empate do time do Crato. Cicinho tocou de cabeça, tocou para trás, não teve como evitar o goleiro Fábio. Empata o jogo aqui no estádio Mirandão. Agora o Azulão tem 1, o time do Guarani também tem 1. Uma informação para Araújo Sati, seu provedor de acesso à internet no Cariri. Tem nome, Araújo Sati. E vem o Guarani, Dudu Baiano na velocidade. Vem conduzindo a bola pelo lado direito, faz o cruzamento na área, tocou, tá na rede. Gol! De número 9, aproveitando o cruzamento que veio da direita do Dudu Baiano, apareceu no meio, de primeira, tocou para o fundo das redes do goleiro Josué, colocando mais uma vez o time do Guarani na frente. Agora o Leão tem 2, Miller, camisa 9, marca o segundo gol rubro-negro. O time do Crato só tem 1. Um oferecimento para Araújo Sati, seu provedor de acesso à internet no Cariri tem nome, Araújo Sati. Pica-pau, recebe lá na esquerda. Cortou para o meio, trouxe para a perna boa, bateu de longe, Josué deu rebote, chega o Miller antes dele, o Túlio para salvar. Arriscou de longe o Pica-pau, bateu de perna direita, obrigou o Josué a fazer grande defesa. Na sobra já chegava por ali o Miller. Apareceu o Túlio cortando, tirando o perigo, jogou a bola para escanteio. É tiro esquinado para o time rubro-negro. Uma informação para Araújo Sati, seu provedor de acesso à internet. No Cariri tem nome, é Araújo Sati. Rogerinho, vem buscar o jogo. Tenta o lançamento ali nas costas da defesa para a passagem do Suquita. Deu certo, tocou de cabeça Suquita, ainda ele. Dá o toquinho, Fábio! Chega cortando o Cicinho, a bola segue viva. Complemento, Gilmar Bahia colocando para escanteio.
no lançamento, que encontrou ali o Suquita passando nas costas da defesa. Quase empatava o jogo pro azulão. Atento, o Fábio deu um toquinho, a defesa chegou complementando para tirar o perigo de perto da meta rubro-negra. Uma informação para Araújo Sat, seu provedor de acesso à internet no Cariri. Tem nome, Araújo Sat. A bola segue viva, corta a defesa do time do Guarani parcialmente, a sobra é do Rogerinho, abre o jogo com o Suquita, na direita, ele o Pará, faz a finta, passou pelo primeiro, invadiu a grande área, Suquita bateu rasteiro, Fábio! Foi pra jogada individual, Suquita bateu rasteirinho ali, o goleiro do Guarani atento, não deu rebote, evitou o gol de empate do time do Crato. Atento o goleirão Fábio, deu o chutão no momento que aponta o centro de campo Paulo Vitor de Lima Pereira. É fim de jogo aqui no estádio Mirandão. Os melhores momentos de Crato e Guarani tem o oferecimento de Araújo Sat. Seu provedor de acesso à internet no Cariri tem nome, Araújo Sat. Quer ficar por dentro das informações do futebol caririense? Acesse www.replay.tv.br. Canal Replay com Tony Souza. Bons momentos tem que ter Replay.